Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje aí eu vou estar trazendo para vocês mais um tema que há muito tempo eu venho pensando de como falar para vocês, de como abordar, de que forma que eu vou trazer, né, da forma mais responsável possível que eu possa estar trazendo para vocês o tema que é orçamento. Como montar um orçamento de fretamento de pessoas, né, de transporte de passageiros na modalidade fretamento, dentro do turismo, rodando dentro da sua própria cidade, fazendo viagem rodoviária para fora do estado. Como é que eu chego nos valores finais onde eu passo para o cliente na carta proposta, né? Esse vídeo não é uma aula, certo, pessoal? Não é informação técnica. Esse vídeo é apenas a minha experiência nesse assunto, né? A forma como eu trabalho, como eu aprendi a trabalhar na questão da formação do preço, na formação de preços e na composição do meu orçamento, né? E da minha carta proposta, a estrutura da carta proposta, os custos que eu vou levando em consideração até chegar ao final, que é o orçamento. Então, da minha experiência, dentro do que eu aprendi ao longo desses anos, tanto trabalhando no transporte agora, como antes do transporte, quando eu trabalhava com segurança eletrônica, e que eu atuei na área comercial por muito tempo. Então, eu tenho trazido de lá para cá e juntado várias técnicas, né? Vários macetes, e o básico da formação do preço para trabalhar hoje e chegar hoje aonde eu consegui chegar, no que eu já faço e como eu levo isso para o cliente de forma mais justa, tá? Então, que fique claro isso, né? Para depois a turma não pensar que eu estou dando uma aula aqui ou uma consultoria. Não. Quem quiser uma consultoria, algo mais completo e técnico de fato, aí realmente tem que procurar um profissional formado, um profissional da área, um consultor de negócios, um contador que possa estar lhe ensinando de forma completa e de forma técnica e oficial como se trabalhar uma formação de preço, tá? Isso inclusive é disciplina, né? É assunto que passa na disciplina de economia nos cursos de gestão de turismo, que a gente viu agora recentemente, aqui eu vi recentemente, e que teve me ajudado também a somar, né? Conseguiu somar aí mais informações para que eu pudesse ampliar essa minha visão de formação de preço e de orçamento. Então, sem delongas, eu vou passar para a tela do computador e mostrar para vocês, fazer uma simulação aqui para vocês de como basicamente eu faço, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Eu queria primeiro mostrar para vocês aqui como que eu organizo as minhas pastas, tá? Dentro do meu computador de trabalho eu tenho o conteúdo pessoal, minhas coisas de faculdade e da empresa, né? Então, da empresa eu tenho aqui pastas com todos os orçamentos de todos os anos que eu venho trabalhando, né? Eu ainda tenho 2015, 2014 que está no outro computador, mas essa é uma forma de organizar toda essa documentação de orçamento que a gente tem guardada, tá? E é importante você ter isso. Então eu vou iniciar aqui com um modelo, tá? Vocês podem perceber que eu estou sempre salvando, né? Eu faço o orçamento no Microsoft Word, salvo em Microsoft Word e em PDF, no formato PDF. O Microsoft, se você enviar para o cliente, ele consegue modificar o conteúdo do orçamento. Mas se você mandar em PDF, ele não consegue modificar, tá? Editar, como chama. Então vamos lá. Eu sempre vou no último orçamento para iniciar um novo orçamento, né? Eu já tenho um orçamento modelo aqui, né? Eu iniciaria por esse aqui, porque já está lá montado. Mas eu criei um orçamento modelo aqui para a gente trabalhar. E eu vou simular aqui um cliente que me solicitou uma viagem, como já está descrito aqui na caixa de descrição. Então, o que eu faço, né? Coloco a data do orçamento, o nome do cliente, o serviço,
o telefone desse cliente e vou colocar isso aqui como 139, né, que é o próximo orçamento, tá? Observe que a apresentação da carta proposta, interrompendo um pouco o assunto, toda a apresentação, né, o fato de você colocar lá o seu selo Cadastro, o seu TAF, né, o selo do turismo responsável, que são as regras de biossegurança que você que tem cadastro acompanhou e se cadastrou para cumprir essas regras, né? E aqui um selo nosso aqui, que é uma mini cooperativa que nós temos aqui entre amigos, onde a gente trabalha aí a troca de serviços e é outro tema que depois eu vou trazer para vocês, como que funciona esse cluster aqui, mas isso é mais para frente. Então, são os nossos diferenciais, né? Nossa marca, nossos diferenciais. Pessoal, isso é muito importante para você apresentar para o seu cliente, você mostrar uma identidade visual, mostrar para o cliente quem é você no mercado, tá? Tenho visto aí muita gente passando orçamento por telefone, de boca, pelo WhatsApp, digitando no WhatsApp, né? Já vi orçamento até do cara fazer o cálculo lá num papel, num rascunho, tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp, gente. Isso aí é você vender para o cliente uma imagem ruim, né? O cara às vezes está procurando uma coisa mais profissional. Enfim, o ideal é que você tenha o mínimo, uma carta proposta com a sua identificação, com uma data, com uma assinatura no final, para que você mostre para o cliente que você é um profissional, beleza? E que está preocupado com a organização. Então, beleza, vamos para frente. Então, eu estou aqui com uma solicitação de um cliente que me chegou pelo WhatsApp. O cliente entrou em contato comigo e pedindo uma viagem, saindo de Aracaju com destino a Maceió, saindo no dia 10 no dia 10 de novembro de 2021 e retornando, desculpem, saindo no dia 7 e retornando no dia 10 de novembro, tá? Primeira pergunta que eu faço para o cliente é se vai precisar do veículo no local, certo? Segunda pergunta é se o embarque em Aracaju ela quer fazer no mesmo endereço ou se ela vai precisar fazer em vários endereços, né? Por quê? Porque isso vai modificar o valor final do orçamento e eu explico já como isso vai modificar. Nesse caso aqui, a cliente só quer o carro para levar e no dia 10, 2 dias depois, trazer de volta. Beleza, vamos lá. Primeira coisa que eu estou levando em consideração aqui para mim é, primeiro, a quilometragem, tá? Então eu sei que de Aracaju a Maceió vai dar mais ou menos 270 quilômetros. Então o que eu faço? Vou para minha calculadora, tá certo? 270 quilômetros vezes 2, né? Porque é ida e volta. Então, total de 540 quilômetros. 540 quilômetros vezes 2,80. 2,80 é o valor do quilômetro rodado em viagem rodoviária. É o valor que eu estou trabalhando atualmente. Então, essa viagem, só a viagem rodoviária, vai dar 1.512. Certo, Gildo? Só que você está indo dia 7 e voltando dia 10. Você vai levar esse pessoal, vai voltar para Aracaju para depois ir lá buscar? Então, não é assim. Como só são 3 diárias, eu vou chegar no dia 7, né? Então, 8, 9, 10, 3 diárias, vale a pena esse carro ficar lá em Maceió, certo? Porque é uma data que você consegue, ainda a gente consegue, preços relativamente viável para você operar o serviço. Se você encontra hospedagem que saia muito mais caro do que você voltar com esse carro para a sua cidade de origem e depois buscar, então já não é viável. Então, nesse caso aí, eu encontrei hospedagem de R$ 80 a diária. Então, 3 diárias de 80, né, vão somar com esses 1.512. Então, 3 vezes 8, 24, né, R$ 240. É isso? Mais 240. Você incluiu a despesa da sua hospedagem. Beleza? Ok. Alimentação, Gildo. Bom, eu sei que eu vou gastar por dia aí de alimentação, né? Chegando lá eu vou ter um almoço, vou ter uma janta,
No segundo dia, o café da manhã está incluso, vou ter outro almoço, outra janta. E no terceiro dia, que é o dia de retorno, você vai ter a alimentação na viagem. Então vou colocar aí R$ 50 por dia. Então 150, né? Ou seja, mais 150 de alimentação. R$ 1.902, R$ 1.900. Qual é a outra despesa que eu posso ter nesse serviço? Bom, os 2,80 já estão embutidos nesses 2,80 por quilômetro, já estão embutidos todas as outras questões, né? Risco, depreciação, mão de obra, já está tudo embutido ali, que isso eu vou mostrar em um outro vídeo, né? Que é justamente a formação de preço. É como eu cheguei naqueles 2,80, tá? Por enquanto a gente vai falar aqui só sobre a montagem do orçamento. Então eu tenho aqui R$ 1.902. Beleza? Então eu posso dizer que esse serviço vai custar para mim R$ 1.900. Mas Gildo, e se esse cliente chorar? Se esse cliente pechinchar, né? No vídeo anterior aí, teve um vídeo que eu falei que eu não gosto de trabalhar com preço superfaturado, na expectativa desse cliente vir a pechinchar o vídeo comigo, tá? Então isso fica livre e fica a critério de cada um, certo? Para mim é uma questão ética. Eu prefiro abordar o cliente com o valor real. Eu chego no cliente com o valor real. Se esse cliente me pedir uma planilha de custos, eu posso estar passando para ele uma planilha de custos sem problema algum. Mostro para ele todos os meus custos, para que ele entenda como foi minha formação de preço, tá? Então eu prefiro trabalhar dessa forma, trabalhar às claras. Mas se você prefere trabalhar com um valor, com uma margem que lhe dê essa liberdade de negociação, você vai colocar lá seus 2.100, 2.000, enfim. Isso fica a critério de cada um. Para mim é uma questão ética, eu prefiro conversar com o cliente, dialogar com ele, mostrar meu serviço, meu diferencial, apresentar para ele o que eu tenho a oferecer. Se for satisfatório para ele, beleza, ele vai fechar comigo. Se não for, eu deixo ele à vontade. Até porque, lembra daquele assunto que eu falei para vocês um tempo atrás em outro vídeo? Cliente bom é o cliente que entende o seu negócio. Cliente bom é o cliente que quer pagar pelo seu serviço porque ele entendeu o que você tem a oferecer para ele. Então eu prefiro trabalhar nesse sentimento e nessa energia, porque aí o serviço vai dar certo desde o início até o final. É isso que eu acredito, é isso que eu venho acreditando e apostando e tem dado certo. Beleza, como esse cliente vai pagar esses 1.900, vai dar 50% de entrada para reservar a data e os 50% no final? Gente, isso também vai muito de acordo com a sua forma de lidar com esse cliente, com a sua intimidade que você tenha com esse cliente. Às vezes é alguém que você já conhece, às vezes é um cliente que já vem de outros serviços, e às vezes é um cliente novo que você nunca se relacionou. Se é um cliente novo, hoje para mim eu estou fazendo como? Se é um cliente novo que eu não conheço, eu estou fazendo para ele o quê? Eu não vou dar um susto nele. Eu vou colocar para ele aí que desses 1.900 ele vai me dar uma entrada de R$ 300, tá certo? Aliás, R$ 200, vamos botar aí um pouco mais de 10%, não é isso? R$ 200 como sinal de reserva do veículo. O restante do valor, ele não vai me pagar na saída de Aracaju, tá? Ele pode me pagar 50% do restante. Vamos lá. Como é que eu faço aqui? Dos 1.900 menos 200, ele tem para me pagar ainda 1.700. Dividido por 2, 850. Então, para ficar uma coisa menos, né, mais confiável e confortável para ele, já que ele também nunca se relacionou comigo, não sabe quem eu sou. Então, para ficar uma coisa transparente para os dois lados e equilibrada para os dois lados, no termo da confiança, eu digo para ele que ele vai me pagar 850 no embarque, certo? E ele vai me pagar os 850 que faltam no embarque de retorno, certo? Percebam, eu não o conheço, nem ele me conhece, tá bom? Então, nesse mercado onde as pessoas, né, existe muita gente enganando pessoas, né, pessoas enganando pessoas, a gente precisa ter
razoabilidade no nosso trato com o cliente. Eu não vou dizer para ele, olha, o senhor vai me pagar 50% como entrada e 50% na saída em Aracaju. Aí esse cara viaja lá para o resort dele e fica pensando, será que essa van vai me buscar? Já paguei o serviço todo e o serviço nem terminou. Então vamos ser razoáveis, né? Vamos nos colocar no lugar do cliente. É assim que eu me coloco, é assim que eu tento fazer com o cliente e por conta, eu acredito, dessa conduta que os clientes confiam em contratar, tá certo? Ah, mas se for um cliente antigo que queira pagar, deixo ele à vontade, mas eu peço um sinalzinho, certo? Por quê? Porque um cliente que não dá o sinal e fica de boca, né? Fica uma coisa meio vaga, você pode perder a oportunidade daquela data, aí acontece um imprevisto, e alguém da família que está desistindo de ir, e ele, como ele pagou o sinal, ele vai fazer mais pressão, tá certo? Com o grupo. Então, pessoal, basicamente é isso. A formação do preço final do orçamento e a forma de pagamento. E tem essa opçãozinha aqui que eu gosto muito de trabalhar, que é o desembarque, né? A volta da viagem. O pessoal às vezes fica cansado, quer ir para casa, tem 3, 4 endereços diferentes das pessoas que viajam dentro da van. Então eu coloco lá um valor simbólico, R$ 20 por endereço, né? Também, né? Porque você também chega cansado, quer ir embora. E aí não é legal você ficar rodando a cidade inteira para deixar todo mundo em suas portas, né? Mas isso daí também é muito relativo, vai de acordo com a sua negociação e com a forma como você se relaciona com esse cliente que você está atendendo, beleza? Então, esse é um primeiro modelo básico de negociação, de formação de preço para esse orçamento. Digamos que esse cliente, vamos para o segundo exemplo agora, digamos que esse cliente ele quer usar o veículo lá no local. Gilda, a gente quer que você fique com o carro à disposição. Então o que eu posso fazer? Eu posso dar para ele uma franquia de 100 quilômetros, né? Tudo vai ser de acordo com a conversa. O senhor vai usar o carro como? Gildo, eu vou usar o carro só para pegar o grupo à noite, sair para um jantar. Eventualmente aí durante o dia eu vou numa praia e aí a gente precisa do carro. Então primeiro eu vou orientar ele que ele vai contratar um guia de turismo, né? Porque é lei, ele precisa ter acompanhamento de um guia de turismo na cidade. E com relação ao carro, eu até posso dar para ele uma franquia de 50 quilômetros ou de 40, 50, dependendo do tamanho da cidade. Maceió, por exemplo, eu posso dar uma franquia de 100 quilômetros para ele utilizar para jantar, para sair para jantar, para sair para um almoço. Agora, quer ir para uma praia, passar um dia de lazer, você vai cobrar para ele lá um adicional de R$ 3 por quilômetro rodado, tá? Então eu posso estar utilizando aí R$ 3 por quilômetro rodado, mais a mão de obra de um motorista. Vamos botar aí, sei lá, R$ 80 naquela diária. Por que eu cobro por quilômetro rodado? Porque quando o cliente está pagando aquilo que ele usa, ele sabe administrar. Quando você cobra um valor fechado, digamos que você cobre lá R$ 400 numa diária de um carro desse, com o carro à disposição, só o termo à disposição soa na cabeça do cliente que ele pode fazer o que ele quiser com seu carro. Ele está pagando os R$ 400 naquela diária, dizer assim, para usar naquele dia. Ele vai querer ir numa farmácia, ele vai querer ir numa padaria, ele está na praia lá, de repente quer voltar lá na hospedagem dele porque esqueceu um chapéu, uma câmera. Então ele vai usar o seu carro da forma que ele quiser. Se você coloca a quilometragem para ele pagar, ele vai administrar e controlar esse uso, porque ele sabe que quanto mais ele usa, mais ele paga. Então ele vai ter o carro à disposição dentro de uma limitação de uso, tá certo? E uma outra questão que é também você proteger a carga horária do motorista, a segurança e a segurança, as oportunidades de deslocamento. Tem também a questão da mobilidade. Você está numa cidade lá que não tem muitas opções para estar estacionando um carro desse, uma vaga que você sai para ir numa casa, né, uma saída dessa para ir numa casa ou na hospedagem para buscar algo que esqueceu, você perde aquela oportunidade, aquela vaga que você colocou o carro, e aí você vai começar a dar voltas para buscar um novo local para estacionar esse carro. Tudo isso é custo. Então existem diversas situações de uso, e essas situações de uso
é que vão determinar para você a forma como você vai abordar e calcular esse valor. Então, é muito relativo. Mas assim, eu estou trazendo uma forma básica, um modelo que é genérico para quem trabalha no fretamento com viagens, que eu acredito que dá para ampliar e ver de uma forma simples, resumida, como se trabalhar essa formação e essa montagem desse orçamento para o cliente. Então vocês devem ter percebido que existe um jogo de técnica, de padronização, porque você tem um valor ali por quilômetro rodado. Vocês perceberam que tem uns 2,80 na rodovia e 3 quilômetros rodando dentro da cidade. Porque numa rodovia, por que 2,80 na rodovia? Porque o consumo do veículo, o desgaste do veículo na rodovia é muito menor do que dentro da cidade. Por isso que eu cobro um pouco mais e ainda cobro a mão de obra separada naquele dia de trabalho. Tá certo? Então, percebam que existe aí a padronização dos valores e existe uma flexibilidade na forma de pagamento, na composição da distribuição de valores para cada tipo de uso. Então você que vai determinar isso, tá certo? Então hoje basicamente eu trouxe para vocês isso daí. E é isso, pessoal. Eu acredito que no próximo vídeo a gente vai conseguir falar também aí sobre a formação de preço, e eu quero trazer para vocês como que eu cheguei nesses 2,80, beleza? Para que vocês entendam o que está embutido naquele 2,80, porque a gente tem pneu, a gente tem depreciação do veículo, a gente tem os custos fixos, né? Seguro, você tem aí manutenção periódica, você tem os impostos, tem uma série de custos fixos que são certos todos os meses, você tem os custos variáveis, né? Que é tudo aquilo que você gasta de acordo com a sua operação ou com eventuais manutenções que aparecem, né? Como vocês viram no vídeo anterior aí, uma situação nossa aí com a quebra de uma peça. Então, tudo isso entra no bolo do cálculo, na fórmula, para você chegar naquele valor de 2,80, 3, 2,50, 2, a forma como você quiser montar e a sua expectativa de ganhos aí. Show? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha despertado em você uma forma diferente de olhar, um olhar diferente naquilo que você tem aí de modelo, né, na técnica que você usa para montar o seu orçamento. E qualquer dúvida que você tenha a mais ou sugestão que você tenha aí para contribuir com a gente, pode montar aí nos comentários, pode jogar nos comentários, falar o que você quiser aqui. A gente vai estar aqui para trocar mais essa ideia. Valeu? Valeu, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e eu fui nessa.